Paz e graça, povo de Deus, povo abençoado. Hoje, Gota de Sabedoria, tem uma surpresa para vocês. Hoje, meu cunhado, pastor Jones Bidarte, lá do Rio Grande do Norte, Natal, pastor mais antigo da família, baluarte, homem de muita experiência com Deus e com os casais, ministério de família. E hoje ele vai trazer uma palavra nessas gotas de sabedoria para cada um de nós. Ainda não sei qual é o assunto, mas sei que vai ser bênção para mim e para cada um de vocês. Portanto, fica comigo. Graça e paz, povo de Deus. Esse meu cunhado é um caso sério. Ele nos pegou de surpresa para nós falarmos nesse momento tão importante de gotas de sabedoria. E então estávamos pensando o que é que nós iríamos falar. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Temor do Senhor é princípio de sabedoria. Nós temos que realmente buscar a presença de Deus, no sentido de que Ele nos oriente em todos os aspectos, em todas as vidas, em toda a nossa vida. E gota de sabedoria, ele é baseado justamente na sabedoria de Deus revelada no livro de Salmos, no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, e que nos dá uma orientação segura, no sentido de envolver a nossa vida numa trajetória de segurança, de paz, de tranquilidade, nos dando condições de nós vencermos as dificuldades e os problemas existenciais. Eu amo muito o livro de Salmos e o primeiro salmo que eu decorei foi o Salmo 1, o Salmo de Davi. E ele, neste salmo, primeiro ele diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores, nem se senta à roda dos escarnecedores. Hoje, mais do que nunca, se nós quisermos sermos vencedores e vitoriosos, alcançar êxito na nossa vida familiar, na nossa vida laboral, de trabalho, buscando o nosso sustento e o sustento da nossa família, nós precisamos apurar a nossa mente, o nosso coração nos santos e eternos caminhos de Deus. Porque são muitas as vozes que estão aparecendo nos nossos dias. E vozes que às vezes nos diziam. Eu tenho visto o noticiário de pessoas que foram enganadas, foram roubadas, foram defraudadas, não é? Porque confiaram nas pessoas. Um homem recebeu lá uma outra pessoa que trouxe um bolo para a tia dele e disse: olha, esse bolo é para sua tia, já é de graça, você só precisa pagar o frete. E quando ele foi pagar o frete lá, era R$7, na realidade foi tirado da conta dele R$7.000. Ele perdeu, pensando que ia agradar a tia dele com um bolo que alguém tinha mandado para ele e ia pagar o frete. Então, nós estamos ouvindo conversas que realmente são conversas para defraudarem, para roubarem, para tirarem a nossa paz, a nossa tranquilidade. E então, o livro de Salmos fala sobre isso, que nós temos que ter cuidado para não seguir o conselho dos ímpios. E hoje, mais do que nunca, o conselho dos ímpios estão aí pelas redes sociais. E nós precisamos, então, apurar os nossos ouvidos e seguir aquela orientação segura que a palavra de Deus nos oferece. Andar no caminho dos pecadores. Eita! Hoje, mais do que nunca, são muitos os caminhos. Naquele quadro antigo dos dois caminhos,
onde o caminho estreito, difícil, nos conduzia à vida eterna através da presença do Senhor Jesus Cristo, e o caminho largo e espaçoso que conduz à perdição. Então, era as festas, as farras, as tentações, as provações, e nos desviavam do caminho do Senhor. Então, a gente tem que ter muito cuidado no nosso dia a dia, pelos caminhos que nós estamos trilhando. E aí, vem, não se senta na roda dos escarnecedores. Hoje está difícil não se sentar na roda dos escarnecedores. Porque quando você vai para o seu celular e começa a entrar nas redes sociais, ou então a verificar em alguma coisa no YouTube, no Google, de repente você entra num caminho de pecaminosidade, de prostituição, de tentação e de provação. Você, às vezes, diante da televisão, você vai ver programas que são programas verdadeiramente um atentado à boa moral, a conduta ética que a família sempre primou. Então, mais do que nunca, nós precisamos, que se queremos ter êxito, se queremos ter sucesso, nós precisamos colocar temor do Senhor no nosso coração, para que nós venhamos a nos livrar do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. No livro de Salmos, o Salmo 1, diz que nós devemos ser comparados à árvore plantada junto a ribeiros de água viva, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É isso. Você quer realmente alcançar um caminho de êxito, de sucesso, de prosperidade? Você tem que ser comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água viva, para dar o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. A gente vê que a impiedade está se alastrando, e a impiedade leva à destruição, leva à tragédia, leva à morte. E as pessoas estão pagando o preço justamente por causa dos seus desatinos, por causa dessa violência que está existindo no mundo. E nós sabemos perfeitamente, lá em João capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E nós sabemos então que esse mundo jaz no maligno, e é o maligno que realmente fomenta o conselho dos ímpios, é o maligno que atrai as pessoas para o caminho da pecaminosidade, o caminho da iniquidade. É o inimigo, o adversário, Satanás, que nos leva realmente à roda dos escarnecedores, para que nós venhamos nos desviar dos santos e eternos caminhos de Deus. Então, meus amados, mais do que nunca, existem nos nossos dias muitas pessoas religiosas. Mas essas pessoas religiosas, mesmo com seu fanatismo, elas são enganadas, engodadas pelo inimigo de nossas almas. O que nós precisamos é nos tornar pessoas espirituais. E pessoas espirituais têm um modelo, e o modelo é Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, que era um religioso, mas que depois se converteu e se tornou uma pessoa espiritual, se tornou até um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina que nós, para nos tornarmos espirituais, nós precisamos ser crucificados com Cristo. E não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em nós, o que acontece? Nós não temos prazer no caminho dos pecadores. Nós não temos prazer na roda dos escarnecedores. Nós não estamos aí dispostos a seguir o conselho dos ímpios, que é sempre para nos desviar dos santos e eternos caminhos de Deus. Meus amados, que nesta tarde o Senhor nos abençoe e que nós venhamos colocar os nossos olhos no autor e consumador de nossa eterna salvação, que é Cristo Jesus, e estabelecer com Ele uma íntima comunhão,
para que o seu senhorio se estabeleça na nossa vida e nós possamos seguir as suas pisadas. Ele é o nosso modelo, ele é o exemplo que devemos seguir. Que Deus, pois, nos abençoe e abençoe a você e a sua família.